A intolerância à lactose é bem mais comum do que você imagina. Embora o consumo de leite e seus derivados seja algo muito bem aceito na nossa cultura, fato é que a intolerância à lactose afeta mais de 60% da população. É isso mesmo que eu falei e não é a minha opinião, é um fato elucidado em estudos como esse aqui. E o pior é que tem muita gente por aí que tem intolerância à lactose e sequer apresenta sintomas, mas isso acarreta em desbiose intestinal, inflamação e pode sim aumentar o risco para algumas doenças. Nesse vídeo a gente vai explorar um pouquinho mais sobre esse assunto, eu vou te ensinar como saber se você tem ou não intolerância à lactose e eu também vou trazer estratégias para você saber tratar essa condição. Então me acompanha aqui porque esse vídeo com certeza vai te ajudar. Antes da gente começar, claro, eu te convido a se inscrever aqui no meu canal para você continuar recebendo vídeos informativos como esse. A intolerância à lactose nada mais é que uma incapacidade de digerir os carboidratos presentes no leite. Nós temos uma enzima que se chama lactase e a sua função específica é quebrar a lactose, que é justamente o carboidrato que a gente encontra em leite e seus derivados. A questão é que nós, mamíferos, não fomos desenhados para consumir leite durante toda a vida. Na verdade, espécies como nós, humanos, só consumimos leite aí nos 2, 3 primeiros anos de vida. Então o natural é a gente produzir lactase somente durante essa fase da nossa vida. E todos os mamíferos do nosso planeta deixam de produzir essa enzima na vida adulta. E o mesmo ocorre com nós humanos, não é à toa que grande parte da população tem intolerância à lactose. O que ocorre é que a gente introduziu o consumo de leite e seus derivados há muito tempo atrás, vários séculos. Ao ponto de que nós fomos nos adaptando e hoje nós temos uma série de humanos que são adaptados e conseguem tolerar lactose durante toda a vida. Quer dizer, são pessoas que continuam produzindo essa enzima aí que a gente não deveria produzir. Isso é verdade principalmente para países do norte da Europa, onde o consumo de leite é bem frequente aí na cultura alimentar. Mas se a gente olha para estudos em países da África ou principalmente lá na Ásia, a gente observa que boa parte da população, mais de 90% das pessoas são intolerantes à lactose, justamente porque nesses países essa adaptação nunca ocorreu, então o processo natural, o processo normal é simplesmente não produzir lactase na vida adulta. Aqui no Brasil a história não é diferente, nós temos estudos apontando aí que mais ou menos metade da nossa população ou até um pouquinho mais sofre com intolerância à lactose. Como eu disse, nós temos estudos consistentes que observam isso, que fazem essas estimativas com base em grandes populações. E de novo, não é surpresa porque as pessoas não deveriam produzir essa enzima na vida adulta. Estranho mesmo é a gente continuar produzindo essa enzima e se alimentar de um leite de outro mamífero durante essa fase da vida. Mas enfim, discussões à parte, consumir leite e seus derivados é uma escolha individual, mas o fato é que tem muita gente que é intolerante a esses alimentos e essas pessoas sofrem com condições de saúde. Quer dizer, quando a gente não digere a lactose de forma apropriada, ela vai se acumular no nosso intestino e bactérias vão fermentar esse carboidrato. E é justamente devido à fermentação dessas bactérias que a gente tem uma produção excessiva de gases que gera distensão abdominal, dor, flatulência. Cronicamente isso vai levar a quadros inflamatórios e também quadros de desbiose intestinal. Quer dizer, multiplicação de bactérias que não são benéficas, que não deveriam estar ali e uma menor contagem de bactérias que são sim benéficas para a nossa saúde. Então uma pessoa que tem intolerância à lactose e não trata, vai cursar aí com inflamação intestinal, com desbiose intestinal, isso pode aumentar o risco para algumas doenças. Por exemplo, nós temos estudos mostrando que o consumo de leite pode aumentar o risco para câncer coloretal. E um dos mecanismos que justifica isso talvez seja o consumo em pessoas que são intolerantes à lactose. Afinal, essa lactose vai gerar de novo quadros de inflamação intestinal e inflamação tem tudo a ver com câncer. E como eu falei para vocês no começo do vídeo, tem gente que sequer apresenta sintomas, porque existem vários graus de intolerância à lactose, desde uma intolerância bem modesta até uma intolerância grave. Então tem gente que isso é bem óbvio, quer dizer, a pessoa vai lá, consome uma quantidade bem pequena de leite ou de algum derivado e tem esses sintomas graves. Mas tem gente que tem uma intolerância aí bem moderada e que consome esses alimentos e sequer apresenta sintomas. Ou então essa pessoa não tem uma consciência tão boa do que é ser saudável. O fato é que tem muita gente aí que é intolerante e não sabe
sabe. E como eu disse, isso pode ser um problema devido à inflamação intestinal e os quadros de desbiose. Mas como saber se a gente não tem sintomas claros, se a gente tem vários níveis de intolerância à lactose, como que um indivíduo pode ter certeza que ele é ou não intolerante ao carboidrato presente no leite? Bom, existem exames específicos que podem te ajudar e nós vamos discutir esses exames agora. O primeiro exame, o mais utilizado, o mais aplicado, é um exame genético para identificar a intolerância à lactose. Existem pessoas que têm um padrão genético que presume aí que gera uma predisposição para intolerância à lactose. Então você pode coletar material genético, mandar isso para o laboratório e um resultado aí do seu padrão genético vai indicar uma possível intolerância à lactose. A gente sabe que pessoas que têm um determinado perfil genético têm uma chance muito maior de ter essa intolerância alimentar, mas o teste não é tão preciso assim, podem ocorrer falsos diagnósticos justamente porque se baseia simplesmente em um padrão genético. Quer dizer, tem gente que pode ter esse padrão genético e não ser intolerante à lactose. O oposto pode ocorrer de pessoas que não apresentam esses genes específicos e mesmo assim têm a intolerância alimentar. Mas esse é o exame mais aplicado no mundo e tem um grau de precisão aí bem razoável. Outro exame é o teste de hidrogênio expirado. É isso mesmo, um teste que vai lá e mede a quantidade de hidrogênio que você expira ao respirar. Ocorre que essas bactérias que fermentam lactose produzem hidrogênio aí em seu processo fermentativo. Então, se você tem intolerância à lactose e consome leite ou derivados do leite, você vai ter uma maior produção de hidrogênio e a gente pode identificar em testes como esse aí do hidrogênio expirado. Mas esse não é um teste muito preciso. Estudos apontam que 18% das vezes nós temos resultados falsos, quer dizer, falsos diagnósticos. Outro teste que nós temos é a biópsia duodenal, quer dizer, você vai lá no intestino, coleta um pedacinho do material ali do seu intestino e manda isso para o laboratório. A partir daí é possível fazer uma série de avaliações, por exemplo, a presença ou não de sinais inflamatórios nesse tecido aí. Esse é um dos testes mais precisos, mas o problema dele é que é muito invasivo. Você precisa fazer uma endoscopia ou uma colonoscopia para coletar o material, isso pode ser muito desagradável para algumas pessoas. Por fim, a gente tem o teste padrão de intolerância à lactose, onde a gente oferece uma quantidade X, normalmente 50 gramas de lactose para um indivíduo e observa a resposta glicêmica. Porque lactose nada mais é que um carboidrato, então se a pessoa consome esse carboidrato e tem uma digestão normal, ele vai ter elevações normais na glicemia a partir de um consumo aí de 50 gramas de lactose. E se essas elevações glicêmicas não ocorrerem, a gente já pode suspeitar de uma intolerância à lactose. Mas mais uma vez, esse não é um teste muito preciso, nós temos estudos mostrando que mais ou menos 20% das vezes a gente tem falsos diagnósticos. Então percebe que identificar a intolerância à lactose não é uma tarefa muito simples. Nós temos vários exames, mas nenhum deles é 100% preciso. A gente pode fazer esse diagnóstico também com sinais e sintomas, mas como eu disse, tem muita gente que não apresenta esses sinais e sintomas. E como esse é um problema recorrente na população, mais de 60% das pessoas, provavelmente você que está vendo esse vídeo tem uma chance grande de ter sim intolerância à lactose. Você pode, claro, ir ao médico, um nutricionista, um nutrólogo e fazer esses exames aí para ter uma noção mais clara, saber se você é ou não intolerante, principalmente se você já tem suspeita, se você apresenta sinais como distensão abdominal, dor, gases, flatulência, especialmente depois de consumir leite e seus derivados. Mas se você está preocupado com isso, não tem certeza, a melhor solução é retirar o leite e seus derivados da dieta. Até porque leite não é um alimento essencial, não tem nada de especial com o consumo de leite, apesar do fato de que a indústria fica empurrando essa ideia há várias décadas. E é isso que a gente vai falar na sequência desse vídeo, os problemas do consumo de leite, mas antes eu te convido de novo a se inscrever no meu canal e deixar um like se eu tô te ajudando com essas informações. Diversos estudos discutem os potenciais riscos do consumo regular de leite. Não é só um ou outro estudo pontual, nós temos grandes revisões como essa aqui que observam que o consumo de leite aumenta o risco para câncer de próstata. Nós também temos estudos como esse aqui que observam sim que o consumo de leite aumenta o risco para câncer de mama. E já discuti com vocês, pessoas que têm intolerância à lactose podem ter um maior risco para câncer coloretal a partir do consumo de leite e seus derivados. E se você quer entender como isso ocorre, tem a ver com os hormônios presentes no leite. O leite ele é específico para cada animal, para cada espécie que ele é oferecido. No caso, o leite de vaca ele é específico para um bezerro em desenvolvimento.
Então ali a gente encontra uma série de hormônios e fatores de crescimento que estão ali justamente para o desenvolvimento de um animal. Eu estou falando de coisas como GH e IGF-1, um fator de crescimento que promove a proliferação de uma série de células, incluindo células cancerígenas. É categórico, muito bem definido que elevações no IGF-1 podem aumentar o risco para câncer, e como o leite é um alimento concentrado nesse composto aí, isso pode representar um incremento de risco para essa doença. E parece um mecanismo muito direto, porque câncer de próstata e câncer de mama são os principais tipos de câncer na nossa população. Então, a partir da exposição ao fator de crescimento, a gente observa um incremento de risco nos dois tipos de câncer mais comuns na nossa população. Isso não é surpresa, afinal isso é esperado de um fator de crescimento como o IGF-1. E não é só isso, estudos discutem a presença de toxinas presentes no leite, poluentes ambientais que sim vão parar no leite da vaca. Esses animais geralmente são alimentados com ração transgênica que é contaminada com uma série de agrotóxicos, e sim, isso vai parar no leite, nós temos estudos documentando isso. Nós também temos a presença de metais pesados, isso tem mais a ver com a manipulação do leite. Talvez isso não seja um dos principais incrementos de risco, mas os poluentes ambientais sim podem causar câncer. Principalmente os agrotóxicos, a gente tem vários desses compostos que sim aumentam o risco para essa doença. E claro, outro mecanismo que eu já falei para vocês é o fato de que muita gente, a maioria das pessoas, não tem uma absorção muito boa aí de lactose, justamente por não produzir a enzima lactase, e aí a gente tem todo um processo de fermentação intestinal, de inflamação do tecido intestinal e consequentemente um maior risco para câncer de cólon. E a história não acaba aí, o consumo de leite e seus derivados pode sim aumentar o risco cardiovascular, principalmente quando a gente está falando de produtos isolados, como é o caso da manteiga. Afinal, gorduras saturadas de origem animal são associadas categoricamente com maior risco cardiovascular. Por exemplo, nós temos estudos como esse aqui que avaliou uma população de mais de 1 milhão de participantes. Esse é um estudo enorme que avaliou uma população muito extensiva e eles observaram categoricamente o consumo de gorduras saturadas de origem animal como essas encontradas no leite aumentam sim o risco cardiovascular. E nós estamos falando das doenças que mais matam no mundo hoje em dia. Mas claro, a gente não avalia um alimento somente com base em um composto ou em mecanismos como eu estou citando aqui. A gente avalia sim com base em estudos reais, populacionais, grandes populações como esse que eu estou citando com mais de 1 milhão de participantes e a gente de fato observa um incremento de risco. Mas existem produtos à base do leite, principalmente iogurtes, que podem também reduzir o risco cardiovascular. Eu sei, é um pouco confuso, mas isso tem a ver com toda a composição do alimento, o fato de que um iogurte tem boa parte da lactose fermentada e também o fato de que a gente tem ali a presença de bactérias que são benéficas à nossa saúde. Então, apesar da presença de gorduras saturadas, de fatores de crescimento como IGF-1, quando o assunto é iogurte, talvez a gente observe uma redução no risco cardiovascular. Mas com certeza, quando a gente consome manteiga, que é uma gordura isolada, um produto muito processado a partir do leite, a gente tem um incremento de risco aí que eu tô citando para vocês. E o leite não é um alimento essencial. Pois é, há décadas e décadas a indústria fica tentando convencer as pessoas de que o leite é essencial para a nossa saúde por causa do cálcio, para prevenir doenças osteoarticulares, principalmente osteoporose, mas nós temos vários estudos como esse aqui e esse aqui que observam que o consumo de leite não confere efeitos protetores para a saúde óssea. E nós temos fontes vegetais de cálcio, alimentos como couve, rúcula, brócolis, grãos integrais, leguminosas que fornecem o mesmo mineral sem conferir todos esses riscos que eu acabei de citar para vocês. Não significa que a gente deve demonizar o leite, algumas pessoas podem consumir esse alimento com moderação no contexto de uma dieta saudável, principalmente iogurtes que eu tô falando aqui para vocês que podem ser muito benéficos, mas é muito importante entender que não tem nada de essencial com o leite, existem outras fontes de cálcio que são sim muito mais saudáveis. E quando a gente olha para o fato de que a maioria das pessoas são intolerantes à lactose, não parece
parece sensato ficar estimulando o consumo desse alimento. Os únicos que estão ganhando com isso é a indústria de alimentos, que continuam vendendo um produto que a maioria das pessoas são intolerantes. Existem, claro, outras soluções engenhosas da indústria, como por exemplo os produtos zero lactose, que sim, são satisfatórios e podem resolver esse problema para algumas pessoas, mas isso não exclui os fatores de crescimento como IGF-1 que eu citei para vocês, muito menos as gorduras saturadas que aumentam o risco cardiovascular. E tem muita gente que continua apresentando sintomas de desbiose intestinal mesmo consumindo os produtos zero lactose, porque não há nenhuma garantia de que esse produto é isento de lactose, ele simplesmente foi tratado com a enzima lactase durante a produção. Traços desse carboidrato podem continuar aí nesse produto à base de leite, isso pode causar sintomas, principalmente naqueles que são mais sensíveis. Existe a possibilidade também de consumir a enzima lactase junto com refeições que contêm leite. Essa também é uma estratégia válida que vai amenizar os sintomas, mas não resolve para todo mundo. Na minha prática clínica, eu já recebi vários pacientes que são intolerantes à lactose, eu tratei essas pessoas com enzimas e mesmo assim eles continuavam a apresentar problemas. Muitas vezes a única solução é realmente retirar leite e seus derivados da dieta. E se você está confuso, não sabe como fazer isso, não sabe como adequar a oferta de cálcio, o link está aqui para você marcar uma consulta comigo e a gente resolver isso de uma vez por todas. Isso que eu queria discutir com vocês aqui nesse vídeo, o fato de que intolerância à lactose é bem mais comum do que as pessoas pensam. Não é um problema isolado que afeta uma pequena parcela da população, na verdade mais da metade das pessoas aqui no nosso país são intolerantes à lactose. Em alguns países da África e da Ásia, essa intolerância chega a afetar quase que 100% das pessoas. E não há nenhuma razão para ficar consumindo leite, afinal esse alimento não é essencial e ainda pode representar alguns riscos à nossa saúde. Eu vou insistir mais uma vez que eu não estou demonizando o consumo de leite, algumas pessoas podem consumir porque não são intolerantes e dentro de um contexto aí de moderação isso não vai representar riscos à saúde, mas não é um alimento categoricamente saudável. E se você está confuso, você vai pesquisar por aí, vai achar um monte de estudos que são pagos pela indústria do leite, tenham cuidado com isso. Muita gente responde a vídeos como esse aqui e muito provavelmente eu vou receber comentários citando estudos como esse, mas lembre-se, são estudos pagos por uma indústria que quer vender esse alimento. A gente tem que ter muita cautela, atenção com esses estudos e também olhar para as pesquisas que não são pagas pela indústria. E eu mostrei para vocês aqui nesse vídeo algumas dessas pesquisas não pagas que observam incremento no risco para câncer de mama, câncer de próstata, câncer coloretal e também doenças cardiovasculares. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu agradeço para você que me viu até o final e vejo vocês todos no próximo vídeo.